Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? O Memphis apareceu. Ele não voltou para o segundo tempo, no jogo contra o São Paulo. O Dorival Júnior justificou a substituição como uma opção técnica, dizendo que foi inaceitável determinados comportamentos, que faltou energia para o time na primeira etapa, especialmente na primeira etapa, e que ele precisava fazer o que tinha que ser feito, né? Fez 3 trocas, mas se pudesse faria 5, 6, detonando, né, a maneira como alguns jogadores estavam atuando. E ele responsabilizou também Memphis Depay, que foi a primeira vez desde que ele chegou ao Corinthians, que acabou sendo substituído no intervalo. O curioso, o que chama atenção, é que ele não volta para o segundo tempo, o José Martínez também não, para ficar no banco de reservas com os demais atletas, e enquanto os jogadores estão tomando banho, ele sai do estádio. Nesse domingo, como é normal, como é praxe, né, os jogadores se reapresentam para o regenerativo, especialmente os titulares. Os titulares ficam trabalhando na parte interna e quem jogou menos de 45 minutos faz um trabalho no campo, de finalizações. Normalmente é assim que funciona. O Memphis, ele ficou com os titulares. Ele se reapresentou, mas ficou na parte interna do CT. Trabalhando, foi lá, cumpriu com as suas obrigações e não sabemos. Tentei alguns contatos ao longo do dia para saber, né? Tá difícil de entender, das pessoas revelarem, né? Se aconteceu alguma coisa mais grave no vestiário, no momento da troca, se o Memphis questionou alguma coisa, se o Dorival entendeu que o Memphis não estava jogando bem e a postura era inadequada, se teve alguma conversa depois disso. A gente está tentando entender e sabemos, né, que isso poderá ter desdobramentos. O Memphis é um cara que fala, pelo menos na relação, né, com o Ramon e o Emiliano Dias, quando ele foi questionado sobre o posicionamento dele e tudo mais, ele não se furtou em detonar o posicionamento tático da equipe. Fez isso depois de um jogo diante do Fluminense, o que inclusive acarretou na troca do comando técnico na sequência. Então, talvez num próximo jogo, quando ele parar numa zona mista para conceder entrevista, eu acho que ele vai acabar falando sobre isso, né? Sobre a substituição, sobre o trabalho do treinador. Vamos ver de que maneira o clube conduz esse tipo de coisa, e o próprio Memphis Depay. E o Dorival Júnior, né? O Memphis vai ser titular contra o Cruzeiro na quarta-feira. Que jogo duro, hein? Simplesmente o líder do campeonato, que está jogando demais, que tem uma intensidade de jogo, uma movimentação muito grande, e se o Corinthians entrar da maneira como entrou diante do São Paulo, o resultado ele pode ser mais gritante do que a gente possa esperar. Eu sei que o Juventude está numa condição até pior do que a do Corinthians, mas o Juventude não viu a cor da bola nesse domingo diante do Cruzeiro. Como outras equipes não estão vendo, o Grêmio também não viu naquele 4-1 no meio da semana passada. É isso que está acontecendo. A diferença entre Cruzeiro e Corinthians hoje não é de apenas, entre aspas, 14 pontos na tabela. Não é apenas essa a diferença. É uma diferença em termos de desempenho, intensidade, volume de jogo. Um trabalho que hoje dá muitos frutos, né, com muita qualidade, do Leonardo Jardim e do time do Cruzeiro, e o Dorival, que ainda não conseguiu achar o time ideal e que vem sofrendo com desfalques e, enfim, e com atuações individuais muito ruins. O Ranieri tomou o 3º cartão, ele vai estar suspenso, mas assim, para essa função, o Corinthians até tem outras opções. Não acredito que esse seja o problema, mas é mais um jogador que se ausenta nessa necessidade, né, do Corinthians pelo menos pontuar diante do líder da competição. Vai ser um jogo duríssimo, mas não é só esse jogo que é duro, porque no final de semana o Corinthians tem o Botafogo. O Corinthians tem o Botafogo, gente. E na sequência, o primeiro derby das oitavas de final da Copa do Brasil. Olha essa sequenciazinha que o Corinthians vai ter. E o Yuri Alberto volta quando? Pode ser que ele seja relacionado nesse jogo contra o Botafogo. Já falei para vocês. Estava sendo esperado para esse jogo, 30 de julho, no derby. Nessa semana, ele ainda não vai estar à disposição contra o Cruzeiro. Então, a expectativa é que ele, pelo menos, consiga ganhar alguns minutos diante do Botafogo no sábado que vem, para depois, no meio da semana que vem, da outra semana, né, ele conseguir jogar contra o Palmeiras.
E aí, tudo isso também acaba envolvendo aquilo que eu falei para vocês na abertura do vídeo, de uns números interessantes a respeito do trio. Mas eu vou começar com essa informação que eu acho importante. De quinta para sexta-feira, né, um grande jogador do futebol mundial, jogador brasileiro, que atua nos maiores clubes, um dos maiores clubes da Europa, fez uma festa em São Paulo na quinta-feira, da quinta para sexta. Eu sei os jogadores que, né, estiveram presentes, mas eu ouvi expressões também de outras fontes que a metade do elenco estava lá, né? Claro que não dá pra gente cravar isso, né? Metade do elenco, mas alguns jogadores sim. Isso da quinta para sexta, tá? Eu falei para vocês que o título paulista a gente necessitava e muito, né? Eram 6 anos sem título e, claro, né? Assim como vocês, todos queriam o título paulista, mas que nos custaria caro. Mas foi bom ganhar o título paulista também, porque esse elenco tem prazo de validade. Se não ganha o paulista, também não ia ganhar mais nada. Não é o paulista em si, né, que faz acontecer tudo isso que está acontecendo no Corinthians hoje, tá? Mas sim, a falta de comando, não só do Dorival, mas também do Fabinho Soldado. Por quê? Quando o Emiliano estava aqui no Corinthians, né, partiu dele, tá? Pode colocar na conta do Ramon Dias também, mas partiu do Emiliano. Foram encerradas as concentrações no Corinthians em jogos dentro de casa, ou jogos também que ocorriam no estado de São Paulo, principalmente na capital, tá? Jogos em casa do Corinthians, né, o Química Arena, né, e jogos na capital como foi no Morumbi, tá? Que eu acho um baita de um exagero você eliminar as concentrações, principalmente para um jogo no Morumbi contra o São Paulo e a situação que o Corinthians se encontra. Então, assim, desde a época do Emiliano, o Fabinho Soldado, né, junto com a sua cúpula do Rio de Janeiro, mais o Emiliano, decidiram que não haveria mais, né, concentração no Corinthians para jogos em casa e na capital. Isso trouxe um prejuízo muito grande ao Corinthians, um assunto que eu nunca falei aqui no canal, porque chegou ao limite, ninguém aguenta mais. Eu acredito que as pessoas vazaram esse assunto para mim hoje, rasgado no Parque São Jorge e também no CT Joaquim Grava, porque essas pessoas se importam com o Corinthians e entendem que se isso não virar uma pressão, o Corinthians não vai para lugar nenhum, porque há um exagero. Os jogadores, 5 jogadores do Corinthians, além da balada de quinta para sexta, 5 jogadores, isso aqui é o que circula dentro do Parque São Jorge, dentro do CT. 5 jogadores do Corinthians foram para a balada na sexta para o sábado e chegaram na madrugada, 2, 3, 4 horas da manhã, enfim, ficaram, né, na madrugada. É o que rola porque os outros jogadores acabam caguetando, tá? Então, só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, a questão dos resultados cai sobre Dorival Júnior. A diretoria, eu vou falar do Dorival daqui a pouco, o Dorival corre risco de demissão. E a questão da balada, né, é uma coisa que vai na conta do Dorival também, só que vai muito mais na conta do Fabinho Soldado, porque é algo já que acontece desde a época do Ramon Dias e do Emiliano. Então não dá para... A diretoria entende, né, que a culpa não é do Dorival somente nessa questão da balada, porque já acontecia antigamente e, né, eles querem uma atitude do Fabinho Soldado. Por conta disso, olha só o que eu tô falando para vocês, hein, gente, é muito importante, exclusivo, tá? Por conta disso, tá? Estão avaliando em retornar com as concentrações no Corinthians, tá? Estão avaliando aí de retornar com as concentrações no Corinthians. Então, estou trazendo uma informação importante para vocês, né? Eu acredito que sexta-feira, né, o Corinthians jogou no sábado contra o São Paulo, e na madrugada de sábado, né, porque a gente sabe que é a madrugada de sábado, né, sexta para sábado é a madrugada de sábado. Na madrugada de sábado, no dia do jogo do Corinthians, 5 jogadores foram para a balada, sendo que já outros jogadores, inclusive esses, foram para a balada também da quinta para sexta, na festa. Se vocês pesquisarem, vocês vão saber quem é o jogador, eu não vou falar para não me comprometer, mas é um grande jogador do futebol mundial, inclusive jogador de seleção brasileira, tá? Não vive uma grande fase,
mas, né, joga nos grandes da Europa e esses jogadores estiveram lá. E eles vão, né, e repetem isso na sexta pro sábado. Salve, fiel corintiana. Né, gente? Fábio Soldado sem moral nenhuma no Corinthians. O cara permitir chegar a esse ponto aí, né, gente? Pô, 2 dias seguidos de balada, mano. 5 jogadores do Corinthians, né? Como você me falou aí, pelo que eu entendi, né? Não, enfim, né? Infelizmente não sei aí o nome de todos, né? Mas com certeza deve ter esse meio aí Kaká, né? Enfim. Bora ver aí se sai o nome de todos, porque isso é uma vergonha, gente. O Luan apanhou da Gaviões por muito menos, né? Vocês lembram aí, né? Quando ele foi flagrado lá, né? Tirado do lugar, enfim. E o elenco agora tá aí, ó. Arregaçando, desrespeitando a torcida, indo embalada no dia do majestoso com o São Paulo. Para mim isso é uma vergonha que se resolva logo.